Sejam bem-vindos ao Negócio em Foco. Essa semana a Bolsa de Valores brasileira subiu muito. Muitos ativos valorizaram, novas notícias a respeito da guerra na Rússia, como é que está os Estados Unidos e a inflação. A Europa já melhorou a situação em relação à crise. Sem enrolação, vamos direto ao relatório que eu preparei aqui para vocês. Esse relatório foi preparado com muito carinho, então por favor, me deixa o like e vamos lá. Lá na Europa a guerra continua, na Ucrânia tivemos recentemente um ataque à maior usina da Europa, a inflação nos Estados vem desacelerando, enquanto isso o Bitcoin ele conseguiu nos últimos 2 meses atingir a sua máxima e a guerra na Ucrânia continua, infelizmente. Em março de 2022 agora foi tomado a maior usina nuclear da Ucrânia pelos russos e eles estão utilizando essa usina como base de operação e base de lançamento de seus foguetes. Ou seja, dificultando ainda mais o processo da Ucrânia revidar os ataques porque eles estão utilizando a usina. E aí fica aquela disse não me disse, quem partiu e quem efetuou efetivamente esse disparo nessa base militar e tudo mais, ou seja, a ONU já se pronunciou, disse que é muito complicado ter esse tipo, pediram para poder devolver a usina nuclear de volta para a Ucrânia. Em contrapartida, os Estados Unidos pediu para que todas as ações de operação militar fossem feitas longe desse complexo da usina. O presidente ucraniano Zelensky falou recentemente que eles têm interesse novamente de tomar a Crimeia. Em contraponto, os russos não param de atacar a Ucrânia, cidades importantes em si, ou seja, é um processo muito complicado. Enquanto isso, na Europa, ela vem sofrendo crise, ou seja, eles utilizam o gás russo para poder fazer a geração de energia. Grandes centros culturais na Alemanha e em outros países da Europa vêm fazendo cortes e redução no consumo de eletricidade no período que não tem uso de visitação, para poder assim minimizar e estocar o máximo possível de reserva e disponibilizar isso para os moradores, para a população de modo geral. E aí restringindo o consumo. E caso a Rússia ela venha continuar com esse processo de demanda reduzida, certamente haverá um nível de racionamento muito grande na Europa, fazendo assim o consumo ser reduzido. As indústrias vão parar de produzir da mesma forma. Bom, e na Europa o preço da energia atingiu patamares recordes nessa quinta-feira. Enquanto isso, os incêndios florestais continuam fortes lá no sul da França. A produção de eletricidade nuclear está o mais baixo possível, porque os rios, lagos não conseguem sustentar toda essa necessidade de consumo que está havendo na Europa. Fora que, pela falta de chuva, automaticamente a geração de eletricidade está sendo muito reduzida devido a essa situação. Enquanto isso, nos Estados Unidos tivemos uma redução nesse último mês, e essa redução foi significativa ao ponto dos investidores lá identificarem que existe uma grande perspectiva de não haver um reajuste tão forte de 0,75 pontos percentuais e sim de 0,5 apenas, permitindo assim que os próximos reajustes do Fed sejam um processo de reajuste menos significativo, fazendo assim que o dólar continue no processo estável e para a gente aqui ele continue a cair, porque outros mercados identificam melhores oportunidades também. Enquanto isso, o Bitcoin segue atingindo máximas históricas. Recentemente ele atingiu seu patamar histórico nesses últimos 2 meses de 24.500 dólares e isso permitiu o mercado se animar muito. Por quê? Porque o índice de preço do consumidor lá nos Estados Unidos subiu 8,5% e isso influenciou diretamente o Bitcoin, que também no mesmo período subiu 6,5% desde a divulgação desses dados. Uma curiosidade para quem não sabia, que o Bitcoin em maio deste ano alcançou o valor da Coca-Cola, da Nike e da Unilever juntas. Ou seja, todas essas empresas somavam 541 bilhões de reais. Enquanto isso, o Bitcoin sozinho somava 542 bilhões em valor de mercado. Ou seja, muita gente continua acreditando no Bitcoin, independente dessa situação econômica que o nosso mundo está. Essa semana saiu um relatório muito importante da Diese, que eles trouxeram uma informação sensível a respeito do salário mínimo, que deveria ser de R$ 6.400 aproximadamente. E a quantidade de dias que a população brasileira vem trabalhando só vem aumentando a cada década. E isso é um dado muito importante para você ter uma dimensão do quanto
que os impostos estão somando e dificultando a vida do empreendedor, a vida do trabalhador, a vida de quem seja brasileiro. Seria aproximadamente 150, 153 dias de trabalho diariamente, assim pagando pouco mais de 40% do nosso rendimento para o governo. E produtos como batata, cebola, feijão, leite, ou seja, produtos de consumo básico, vem aumentando o seu nível de preço por causa da inflação. Isso afeta diretamente a população mais carente, porque são alimentos básicos de consumo. E quando esses alimentos básicos de consumo ficam cada vez mais caros, automaticamente essas pessoas deixam de consumir, fazendo assim o preço dele elevar cada vez mais. Contraponto a isso, a Associação Brasileira de Supermercados recentemente soltou um relatório onde ela acredita que o mercado brasileiro vem a se estimular e crescer aproximadamente 3 a 3,3%. Por quê? Eles entendem que devido aos eventos no final do ano, como Copa do Mundo e festas de final de ano, o mercado ele tende a ter uma grande movimentação de pessoas, levando também em consideração que eles acreditam que 60% do valor dos benefícios que o governo está disponibilizando para a população mais carente agora serão utilizados para a compra de alimentos. Então eles estimam que vai haver um nível de crescimento considerável nesse ano ainda de 2022, estimulando assim a economia. Já o risco Brasil vem tendo um aumento considerado de 20%, não porque o Ibovespa está subindo, e ele é mensurado pelo Credit Default Swap. Ou seja, basicamente é como se fosse um seguro contra inadimplência. É uma métrica de avaliação para poder identificar em que situação o país se encontra efetivamente. E agora, nesse período onde foi aprovada a PEC e também nas eleições, onde os políticos que estão à frente no processo eleitoral atualmente, eles estão dizendo que vão dar continuidade nos benefícios que já hoje estão sendo disponibilizados. Ou seja, nesse período de 6 meses até o final do ano, será um gasto de 40 bilhões de reais para poder sustentar esse auxílio. Ano que vem, se isso for continuado por mais um ano, é um gasto de 80 bilhões de reais. E quem vai pagar essa conta? Bom, você deve estar escutando recentemente que o Selic está rendendo bastante, que é mais interessante deixar o dinheiro lá do que poupança, mas afinal, quanto é que eu posso vir a ganhar com essa taxa Selic elevada e tudo mais? Qual é o processo? Quanto isso pode me gerar? Então, eu coletei algumas informações aqui para vocês e vamos ter uma dimensão do quanto que isso pode nos oferecer. Se fosse 10 mil reais por um ano e meio, seria de 11.600. E se fosse um investimento de 15 mil, seria aproximadamente 14.400. Bom, falando de coisa boa, vamos falar de mercado financeiro de modo geral. Ou seja, a Bolsa de Valores essa semana subiu muito. O fundo imobiliário continua forte. A Nasdaq, mesmo ela tendo uma queda durante a semana, ela conseguiu acompanhar, não é a mesma força, mas por ter algumas informações e resultados importantes a respeito da redução da inflação norte-americana, ainda assim ela continuou subindo. E o dólar, ele veio a cair essa semana. O ouro, o petróleo subiram muito bem essa semana, juntamente com o ferro e o Bitcoin que nós acabamos de falar. O Bitcoin fechou essa sexta-feira a 122 mil dólares, ou seja, uma bela alta, baseado perto do que ele se encontrava essa semana. E isso é uma oportunidade de mercado ou não? Me deixa aqui nos comentários, comenta pra gente como é que você está vendo esse cenário em relação ao Bitcoin, à Bolsa de Valores brasileira. Mas tem muito mais informação. Essa semana tivemos a alta da Bolsa de Valores brasileira, americana e de outros países também, mas contraponto a isso também tivemos a redução, ou seja, a queda do índice VIX, que esse índice basicamente é considerado como um índice de medo. Quando se existe receio de fazer algum tipo de investimento no mundo de modo geral, esse índice ele tende a ficar positivo e a Bolsa de Valores tende a ficar negativa. Então, se você não conhecia, seja bem-vindo a esse índice. Isso te permite ter uma certa previsibilidade a respeito dos seus investimentos. Não significa basicamente que você não vai ter prejuízo ou você só vai ter lucro, mas te dá mais ou menos um norte de como você possa vir a investir quanto a isso. E concluindo, essa semana no mundo foi uma semana muito positiva, tirando uma ou outra empresa especificamente. Aqui no Brasil tivemos uma queda considerável em relação à Petrobras, ela caiu bastante, e a Vale ela subiu muito, subiu 5%,
Ou seja, uma balanceou a outra, digamos assim, mas independente, a Bolsa de Valores subiu porque o mundo subiu de modo geral. Empresas do mundo todo subiu muito essa semana e isso refletiu muito para a Bolsa de Valores mundial subir também. Alguns destaques em relação ao mundo em si. Essa semana tivemos a novidade de que Elon Musk ele está sofrendo aquele embate a respeito de compra ou não compra o Twitter em si. O fato é que entre o dia 5 e 9 de agosto ele fez uma venda considerável, ou seja, ele vendeu quase 7 bilhões de dólares em si. Isso fez as ações da Tesla caírem consideravelmente 8,2%. Para quem me acompanha, semana passada eu falei bastante a respeito da Disney. Existe um case de sucesso, apresentei ela como uma oportunidade. Essa semana saiu um relatório operacional da Disney falando que eles alcançaram um número de 221 milhões de assinantes em streaming, passando assim a Netflix. E a empresa não para, ela estima chegar a 260 milhões de assinantes já em 2024. Essa redução de crescimento já era esperada e para manter a margem de lucro elevada, ela acredita que será necessário aumentar em 38% a assinadura sem publicidade. Porque eles pretendem fazer esse aumento de 38% somente após o lançamento de um novo pacote com anúncios. Já no Brasil, essa semana também tivemos alguns destaques importantes. A Positivo subiu quase 30% essa semana por causa do alívio a respeito da inflação, alívio em relação aos futuros juros em relação à economia brasileira. A empresa aérea Azul teve números e dados importantes a respeito desse último segundo trimestre deste ano de 2022, fazendo assim os papéis subirem consideravelmente. A mesma coisa aconteceu com a Apvida, na qual os investidores receberam muito bem os relatórios e fez essa empresa subir quase que 20%. Contraponto a isso, a Cosan ela teve uma redução considerável a respeito do seu lucro, caiu 95% neste último trimestre. Ela apresentou alguns dados que justificaram essa queda. Já o mercado acredita que a Oi vai trazer algumas surpresas em relação a esse balanço de 2022, porque ela finalmente está concluindo o processo de transferência e a venda da parte mobile para outras e a venda final da antiga Infracol, atualmente como Vital. Já a Localweb teve uma atualização a respeito dos seus relatórios, ela veio informando que teve um aumento considerável em relação ao seu lucro, mais de 93% de aumento na proporção em relação a outro período. Já a Cyrela teve uma redução de 43% em relação ao seu lucro devido à pressão e aumento dos custos para poder fazer a empresa operacionalizar. Estou trazendo aqui também para vocês aqui uma lista de dividendos que serão pagos essa semana, do dia 15 ao dia 19, todos os ativos que vão pagar e os valores correspondentes a eles. Temos também algumas oportunidades de mercado. São algumas empresas na qual eu acredito, eu invisto, não significa que é uma recomendação de compra, tá? Mas deixando claro que existem algumas oportunidades nesse mercado. Independente da situação econômica atual, o Mercado Livre vem trazendo bons resultados excepcionais, principalmente nesse segundo trimestre, onde fez ela ter uma alta consideravelmente, fazendo investidores acreditarem que o papel ainda tem uma grande possibilidade de crescimento, mesmo nesse período de dificuldade. A possibilidade de você fazer um investimento também na Bolsa de Valores brasileira, que é conhecida também como a B3. Recentemente ela teve uma redução no lucro de 0,8%, mas é bom levar em consideração que nesse último trimestre, comparando-se a outros, ela teve uma menor quantidade de pessoas investindo em relação a dinheiro lá dentro, só que mesmo assim ela continuou sendo lucrativa. E mesmo nesse último trimestre de 2022, ela tendo uma quantidade menor a respeito de investimentos lá dentro, uma volatilidade menor, ela teve uma proporção de dinheiro maior investida no mesmo período. Mesmo mediante a situação econômica mundial atual, ela ainda continua sendo extremamente lucrativa. Essa empresa tem um alto potencial de crescimento baseado em alguns mercados bem simples como renda fixa, ação, crédito, fundo imobiliário em si, fora a governança dela que é extremamente bem gerida. Existe também uma base acionária extremamente pulverizada, significa que não está na mão de uma pessoa somente. Eu acredito muito nesses dois cases, nessas duas empresas em si. Analisando o histórico, acompanhando efetivamente a margem de lucro e tudo mais que envolve a B3, existe a possibilidade de ela continuar a crescer cada vez mais após sairmos dessa crise financeira
mundial de modo geral, essa crise econômica. E o Mercado Livre, uma empresa constantemente que vem aplicando, entrando cada vez mais forte no mercado sul-americano e reinvestindo. E eu acredito que essas duas empresas ela têm um grande potencial de poder me permitir assim ter um bom rendimento. Lembrando que para poder fazer um investimento aqui no Brasil pela B3, basta utilizar o código B3SA3 em qualquer corretora brasileira. Você já consegue fazer este investimento. E no Mercado Livre, basta você escolher se você quer fazer um investimento no Brasil por uma corretora brasileira, você utiliza o código MELI3, assim você vai adquirir BDR. Tá? Para quem não sabe, são certificados que representam ações emitidas por empresas em outro país. E se você quiser investir lá fora, o código lá fora é MELI. Lembrando, pessoal, que isso não é recomendação de investimento, é apenas a minha visão a respeito do mercado financeiro. Então é isso, pessoal. Por favor, quero pedir novamente para você se inscrever no canal, deixa o seu like, me fale nos comentários como é que você tem se preparado, como você está vendo as oportunidades nesse cenário atual, se você identifica que agora é só para cima, só subir, é só alta, ou ainda vai ter alguma oscilação, me fala como você está identificando esse cenário atual. Galera, se inscreva aí novamente, deixa o like.